Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E na semana passada eu já fiz um vídeo um pouco diferente para os padrões aqui do canal. Na semana passada eu respondi a uma tag que o Lucas, do Diário de Leitura, se alguém ainda não conhece o canal dele, vá lá, gente, recomendo demais. Um dos melhores canais sobre livros aqui do YouTube, pelo menos um dos meus preferidos. Pois bem, ele, o Lucas, me convidou para que eu respondesse essa tag e eu fiz. E hoje eu quero continuar nessa atmosfera leve, mas é só hoje, hein? É só essa semana. Na semana que vem eu volto a fazer vídeo de análise, ok? Pois bem, então estamos no final do ano de 2023. Hoje é 1º de dezembro. E em novembro acontece a Black Friday, esquenta Black Friday, festa do livro da USP. E eu comprei uma porrada de livros. E já é costume aqui do canal que, quando acontecem esses eventos, no ano passado eu fui para a Bienal do Livro, eu fui para a primeira feira literária daqui da minha cidade, Ribeirão Pires. Esse ano eu também fui para uma outra feira literária lá no começo do ano, se eu não me engano, da Unesp. E sempre que eu compro vários livros de uma vez, eu mostro aqui. Porque não só esse tipo de vídeo, mas todos os que eu faço, quando eu iniciei o canal, eu pensei em fazê-los como uma espécie de memória de uma época, né? As intenções, as interpretações que eu tinha em determinado período. E não é diferente agora, no final do ano de 2023. Vou mostrar os livros que eu comprei, foram vários, e vou comentar sobre um ou outro, etc. Bom, uma outra coisa que eu já deixo de antemão aqui. Muita gente, quando faz esse tipo de vídeo, lê a sinopse, né, mostra as páginas, e eu, Carlos Siqueira, não tenho o costume de tirar o livro do plástico, não. Então, acontece de, às vezes, por exemplo, na capa de trás, não ter a sinopse. Só tem um trecho do livro específico. Alguns aqui acontecem isso. Então, é isso. Vou comentar sobre um ou outro, vou mostrar os títulos, o autor. Alguns aqui eu já mencionei no canal algumas vezes. E é isso, gente. Um vídeo leve, um vídeo fácil, um vídeo que eu acho que será curto. Mas semana que vem eu volto com análises, hein? Mas hoje não. Hoje eu estou apenas para mostrar os livros comprados em Esquenta Black Friday e feira não, Festa do Livro da USP. É isso. Gente, o mês de novembro é complicado, porque aparecem várias promoções e eu, pessoalmente, quando vejo um livro que eu tenho interesse, mesmo que o interesse tenha surgido naquele momento e eu tenho a oportunidade de pegar tal exemplar, eu pego. Então assim, tem uma pilha aqui, gente. Mas assim, é só o mês de novembro, tá? Não é todo mês que isso acontece não. Pois bem, então eu já falei aqui no canal deles, o sebo aqui da cidade, Império dos Livros. Pois bem, lá eu peguei uma porrada de livros, gente, em novembro, tá? Eu não lembro a data exata em que eu peguei, mas foi ao longo do mês de novembro, porque assim que começou o mês, eles já começaram com as promoções. Pois bem, então eu vou mostrar aqui tudo que eu peguei lá. Bom, peguei aqui Era no Tempo do Rei, um romance da chegada da corte, de Rui Castro. Rui Castro, escritor contemporâneo brasileiro, acabou de entrar na Academia Brasileira de Letras. Ele que é considerado um grande cronista, um grande biógrafo, aqui ele está como romancista. Eu acho que é o primeiro romance dele, porque tem um comentário aqui do Carlos Heitor Coni, que aliás já fiz vídeo no canal, hein? Vou deixar o link aqui no card. Ele comenta assim: consagrado como autor de grandes biografias, temos agora em Rui Castro o biógrafo de um tempo, literariamente complementado
por esplêndida ficção. Então eu acho que esse é o primeiro livro de ficção dele, assim como romance mesmo. Era no Tempo do Rei. Um romance que vai se passar lá no início, né, do Brasil da época da monarquia, e que Dom Pedro qual deles? Só Dom Pedro mesmo, acho que é o primeiro, né? Dom Pedro e seu amigo Leonardo, menino de rua, ambos com 12 anos, né? Vai mostrar a amizade desses dois e como que vai se desenvolver essa relação naquela época, no tempo do rei. Nunca li nada do Rui Castro, tá? Nem conto, conto não, né? Nem crônica, nem matéria mesmo. Vai ser minha estreia com ele. Então, livro aqui da Alfaguara, muito bom estado. Não vou falar o preço que eu paguei não, porque foi tudo baratinho, tá gente? Não teve nada aqui acima de 20 reais. Não no sebo, né? Pois bem, a esse aqui eu lembro que quando eu estava saindo do sebo, eu avistei. E aí quando eu vi que era da Kozak Naif, eu falei, Kozak Naif só publicava coisa boa, né? Eu não sei se isso é verdade, mas eu tenho isso na minha cabeça. Esse aqui se chama No Longe dos Gerais, de Nelson Cruz. Um livro bem bonito. Olha, ele tem ilustrações também. Isso aqui é o seguinte, né? É dito aqui que o Guimarães Rosa, uma hora, vou fazer vídeo sobre ele, viu? Aguarde. O Guimarães Rosa uma vez guiou uma boiada por um caminho e eu acho que ele relatou, né, esse trajeto em algum lugar, algum diário, ou até mesmo parte desse trajeto foi colocado em algumas de suas histórias. E aí, esse autor aqui, Nelson Cruz, não sei quantos anos depois, 50 anos depois, é isso mesmo? Isso mesmo. 50 anos depois, refez esse caminho do Guimarães Rosa. E aí, através das suas percepções, ele criou essa outra história aqui, No Longe dos Gerais, Kozak Naif. Na capa tem um homem aqui que na verdade é bem parecido com o próprio Guimarães Rosa. Então achei interessante e peguei. Bem baratinho. Kozak Naif, que é uma editora extinta, né? Tem que pegar, gente, não tem jeito. Pois bem, a esse aqui eu já tinha visto, já fazia tempo, lá no sebo, mas eu não peguei. Mas acontece que, nesse ano, esse autor virou Nobel, hein? Virou Nobel de Literatura, que é o John Fosse. Esse livro aqui, Melancolia. Né? Não vou falar sinopse não, tá gente? Senão o vídeo vai ficar enorme. Né? Mas me parece que é um artista, o personagem principal aqui, e um cara assim, desesperado, né? Bom, eu vou ler, tá bom, eu vou ler, tá? Lars Ettervig é um jovem norueguês Quaker de origem pobre. Graças à ajuda de um mecenas, ele consegue estudar pintura em Düsseldorf, na Alemanha, mas padece com terríveis inseguranças, obsessões sexuais e delírios incapacitantes. Em uma prosa hipnótica, magnética, o poeta, dramaturgo e romancista norueguês John Fosse, que agora é Nobel de Literatura, descreve em Melancolia um dia de crise de Ettervig e a sua repercussão anos mais tarde na vida do próprio pintor e na de sua irmã mais velha, a quem primeiro revelou o segredo do seu talento. Retrato extraordinário da mente perturbada de um artista, o livro revela uma consciência assustadoramente frágil, mas capaz de apreender com grande sensibilidade a beleza e a luz que há no mundo. Isso aqui foi publicado pela Tordesilhas, é um livro já um pouco antigo, assim o papel, né? Ele é de 2015, mas já está um pouco oxidado, mas não tem risco, rabisco, nada disso, então peguei. John Fosse, Nobel de Literatura. Ainda em novembro, isso aqui eu já sei que foi em outro dia. Eu peguei ainda lá no sebo, Império dos Livros, lá na entrada de Ribeirão Pires, do lado da Alameda, atrás das Casas Bahia. Eu peguei esse aqui, Três Vezes ao Amanhecer, de Alessandro Barrico. Me parece que são 3 contos e todos muito tocantes. Não conheço esse escritor, eu acho que ele é italiano, nasceu em Turim. Onde que é Turim, o editor?
Eu não sei. Ai, ai. Bom, é isso. Autor contemporâneo, nasceu em 1958. São 3 histórias curtas. Meu amigo inscrito aqui do canal, Almasta Dian. É assim que fala. Mas eu falo Dian. Leu, disse que gostou muito e recomenda bastante. Alessandro Barrico. Muito bem. Ainda lá no sebo eu peguei esse aqui. Meu Nome é Vermelho, de Oman Pamuk, que também é Nobel de Literatura, hein? Só que é de 2006. Isso aqui, gente, um catatauzinho, né? Tem quantas páginas? 529, mais ou menos. Ao todo mesmo, 534. Isso aqui eu fiquei muito curioso porque são vários narradores, inclusive coisas inimagináveis. Me parece que uma moeda é um narrador. A cor vermelha, Meu Nome é Vermelho, é um narrador. Então assim, eu achei muito interessante e peguei. Não sei quando eu lerei. Né? Isso aqui é publicado pela Companhia das Letras, né? Como vários outros Nobel de Literatura. Peguei. Pois bem, ainda no sebo, esse aqui, quando eu vi, gente, eu não acreditei, né? Porque estava custando apenas R$ 15, né? Um catatal, um livro que é considerado assim uma obra-prima do século XXI. Eu estou falando de As Benevolentes, de Jonathan Littell. Eu não sei se vocês conhecem o canal do professor Flávio Ricardo Vassoler, grande professor, especialista em Dostoiévski, ele que é doutor, nem sei se é pós-doutor, não sei, né? É, mas assim, no mínimo doutor ele é. Um grande professor, ele diz que esse aqui é considerado assim a obra-prima do século XXI, né? É os Irmãos Karamazov, o Crime e Castigo do século XXI. Mas a crítica compara a um outro livro, tá? A crítica o compara ao Guerra e Paz, tá? Tá bom, eu vou ler a parte de trás aqui. É dito assim: considerado pela crítica como um novo Guerra e Paz, chamado também de futuro clássico da literatura, As Benevolentes tornou-se, na França, um fenômeno de vendas, e Jonathan Littell alçado ao patamar dos grandes escritores da atualidade. Chegou a ser comparado com Tolstói pelo jornal Le Monde. Neste livro profundo e arrebatador, os horrores da Segunda Guerra Mundial são recontados do ponto de vista do carrasco. Estas são as memórias de Maximilien Auer, jovem alemão de origem francesa, que, como oficial nazista, participa de momentos sombrios da recente história mundial. A execução dos judeus, as batalhas no fronte de Stalingrado, a organização dos campos de concentração até a derrocada final da Alemanha. Atormentado por um passado turbulento e pela realidade absurda da guerra, vítima de delírios e pesadelos, Auer, aos poucos, se verá transformado, e o leitor, através dos seus olhos, irá vislumbrar o mal de uma forma jamais imaginada. Interessantíssimo, né, gente? Isso aqui foi recomendação do professor Flávio Ricardo Vassoler. Desde então, eu estive atrás do livro e encontrei aqui, na minha cidade, no Império dos Livros. Por apenas R$ 15, em muito bom estado, não tem marca de oxidação, nada. Maravilhoso, gente. Pois bem, e deixa eu ver quantos faltam. Faltam mais 2 livros que eu comprei lá no sebo. Esse aqui é um livro de poemas de um compositor, um cantor, um poeta, né, um ensaísta, um artista multifacetado, que é o Arnaldo Antunes, que fez parte lá da banda Titãs. Né? E eu já tinha, ainda tenho, um livro dele, mas eu comprei esse aqui também. Esse aqui que reúne poemas, letras, ensaios, caligrafias, entrevista e poemas e textos inéditos, que se chama... Como é que se chama o nome disso? De Arnaldo Antunes. Um livro grande também. Eu não conheço a carreira dele fora do Titãs, mas só pelo que eu vi aqui eu já fiquei interessado, né? Porque tem letras de música. Inclusive, foi uma delas que me chamou a atenção para que eu decidisse comprar esse livro. E o texto diz assim: o buraco. O buraco ensina a caber.
A semente ensina a não caber em si. A terra sabe receber. A caveira ri. O céu ensina a tudo caber. O corpo cabe. A terra sabe receber o cadáver. Corpo enterrado sobre corpo enterrado, adubando o chão. A morrer, ninguém foi ensinado. E todos morrerão. A chuva ensina a chorar. O tempo ensina a parar de chover. A terra sabe receber a chuva. O buraco ensina tudo a acabar. No fundo, a terra sabe receber o defunto. Em seguida o refrão. Corpo enterrado sobre corpo enterrado, adubando o chão. A morrer, ninguém foi ensinado e todos morrerão. Gravado por Arnaldo no CD O Silêncio, de 1996. Então eu li, fiquei fascinado e quis comprar. Tá? Como é que chama o nome disso? Uma antologia de Arnaldo Antunes, publicado pela Publifolha. Né? Nunca tinha visto esse livro não. Né? E o último que eu peguei lá no sebo, também um catatal, gente, vocês viram aqui que tem vários, né? Meu Nome é Vermelho, As Benevolentes. Esse aqui do Arnaldo também é grandinho, né? E esse aqui também, O Livro do Travesseiro, de Sei Shonagon. Gente, isso aqui é considerado o livro que inicia a literatura no Japão. Tá? É um livro escrito no século X por uma mulher. Interessante isso, né? Que a literatura no Japão começou com uma mulher. Porque geralmente as mulheres eram proibidas de escrever. E no Japão isso não aconteceu. Né? Pelo menos não nessa época aqui. Isso aqui, gente, são vários relatos, várias visões que essa escritura teve e passou para o papel. Então, algumas coisas são banais, mas o olhar é poético. Tá? Então, por exemplo, eu separei um trechinho aqui, aleatório, só tem uma linha, só para mostrar, né? Na página 483. É um textinho que diz assim: coisas que incitam a imitação. Bocejo. Criancinhas. Só isso. É claro que tem outros textos que são enormes, inclusive aqui do lado, ó, tem um maiorzinho, tem alguns que tem mais de uma página, né? Mas tem vários textos que só tem uma linha, um parágrafo, etc. Né? Achei muito interessante, né? E reflexivo também, né? Coisas que incitam a imitação. O bocejo, né? As pessoas que não podem ver alguém bocejar, que já sentem vontade também de bocejar, e as criancinhas, que a gente tenta ser como elas, fala de uma maneira diferente para com elas, né? Bacana, né? É claro que é uma visão parcial, né? Porque aqui a gente já falou sobre Aristóteles, que ele vai falar lá sobre a mimesis ou a mimese, né? Que o ser humano gosta de imitar por natureza, tá? E aprecia uma boa imitação por natureza também, né? Então não é só isso, né? Eu acho que a gente gosta de imitar aquilo que nos faz bem ou nos faz melhores, ou ainda nos traz alguma vantagem, tá? Isso aqui é uma reflexão minha, tá? Mas por enquanto a gente fica aqui com Sei Shonagon, O Livro do Travesseiro, pela editora 34. Gente, aqui é dito que até o Jorge Luiz Borges, grande escritor argentino, aliás, uma hora vou fazer vídeo sobre ele, viu? Aguarde, vai ser em breve, viu? Aguarde. Ele chegou a traduzir parte desse livro porque ele também ficou fascinado. Bom, essas foram as comprinhas só em novembro no sebo. Agora vamos para as compras em outros lugares. Muito bem, em novembro também acontece a Festa do Livro da USP, em que várias editoras são convidadas e elas vendem os livros a, no mínimo, 50% de desconto do valor de capa. Então, assim, é uma oportunidade muito boa. Ela acontece, essa festa, essa feira, tanto online quanto presencial. Só que eu nunca fui presencialmente. Eu sempre compro de forma online. E assim, uma dica que eu dou para quem nunca comprou online nessa festa é: escolha uma editora e compre só dela. Por quê? Para cada editora que você comprar, você vai pagar o frete diferente. Tá? Então, essa é a dica que eu dou. Mas eu sempre compro de duas editoras. E uma delas sempre é a Estação Liberdade. Estação Liberdade, que publica vários livros japoneses. Inclusive, já fiz vídeo aqui sobre alguns. Já fiz vídeo sobre a Akutagawa,
que era da Estação Liberdade. Já fiz vídeos sobre Yukio Mishima, também da Estação Liberdade, embora ele tenha alguns títulos publicados pela Companhia das Letras. Tá? Também já fiz vídeos sobre japoneses que são publicados por outras editoras. E vou trazer mais, viu? Aguarde. Pois bem. Então, da Estação Liberdade, eu comprei Doce Amanhã, de Banana Yoshimoto, ou Benena, não sei como é que fala, né? Se é da forma inglês ou português. Português acho que não é não, hein? Vou falar Benena. Benena Yoshimoto, né? Doce Amanhã, essa escritora contemporânea, muito premiada por lá. Isso aqui me parece ser um livro muito pungente. Ele foi escrito assim que aconteceu aquela tsunami em 2011, né? E a escritora escreveu como uma mensagem de esperança. Bom, tá no plastiquinho, né? Mas a sinopse é o seguinte. Uma menina, né, sofre um acidente, uma mulher já, né? Junto do seu namorado. E nesse acidente ela fica desacordada e aí ela tem visões. Ela entra em contato com seu avô que já morreu, com seu cachorrinho que já morreu, e aí eles travam diálogos aparentemente muito reflexivos e pungentes, e ela volta para a vida com uma outra visão de mundo. Tá? Assim, me parece ser bem tocante. Doce Amanhã, uma capa bem bonitinha também. Benina Yoshimoto, é meu primeiro livro dela. Ela tem um outro chamado Tsugumi, ou Tsugumi, não sei como é que fala, né? Que esse eu não tenho ainda. Então, é isso. Doce Amanhã, Benina Yoshimoto. Esse foi o primeiro. Eu comprei 3 livros na Estação Liberdade. O outro, também japonês, é o Adeus Meu Livro, de Kenzaburo Oe, também Nobel de Literatura. Ele que também é publicado pela Companhia das Letras. Inclusive já fiz vídeo sobre ele no canal, hein? Que foi sobre uma questão pessoal. Gente, um livro muito impactante. Tá? Vou deixar o link aqui no card. Pois bem, Kenzaburo Oe, Nobel de Literatura, quase sempre escreve livros em que o personagem principal também escreve. E esse aqui não é diferente, tá? Esse aqui, aliás, o personagem, ele é personagem de outro livro, né, que também é publicado pela Estação Liberdade, que é As Regras do Tagami. E tem outro nome, que eu não lembro não. São 2 títulos, né? Não sei o que, ou As Regras do Tagami. Pois bem, é o mesmo protagonista, uma história de amizade entre ele e um amigo de infância e, como sempre, várias reflexões sobre arte que o Kenzaburo Oe faz através do seu protagonista, que na verdade é um alter ego. Tá? Isso é muito frequente na literatura dele. Pois bem, então, Adeus Meu Livro, que inclusive, gente, é um título curioso, porque o Kenzaburo morreu neste ano. Né? Então, e esse foi o último livro publicado pela Estação Liberdade enquanto ele ainda estava vivo. Adeus Meu Livro. Então, muito simbólico. Vou deixar aqui. E o último livro que eu peguei da Estação Liberdade é um livro de contos de um escritor alemão, considerado assim um grande contista, assim, um homem revolucionário, né, que é o Hoffmann. E esse aqui é o Reflexo Perdido e Outros Contos Insensatos. Né? Esse aqui é um livro mais curtinho, né? E ele traz os contos O Homem-Areia, assim, um clássico, né? Um livro não, né? Um conto que influenciou Freud, né? Influenciou outros artistas de outras áreas. Né? O Anacoreta Serapião, não conheço. As Minas de Falun, não conheço. O Quebra-Nozes, né? Também um clássico. E o Rei dos Camundongos. Na verdade é o Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos. Né? Nunca li nada do Hoffmann. Eu tenho outro livro dele aqui. Aqui, ó. Só que esse aqui é da Edra. O Pequeno Zacarias chamado Sinábrio. Um livro de bolso. Também não li ainda. Tá? Então, esses foram os 3 livros comprados pela Estação Liberdade. E aí, comprei, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros de outra editora que eu vou mostrar no próximo take. Muito bem. E a editora se chama... Não consegue ler? Carambaia. A Carambaia, gente,
ela tem, no mínimo, duas vertentes de edições. Uma, as luxuosas, as caríssimas, as absurdas, que é claro que eu não comprei. E as baratinhas, que, que foram as que eu fui atrás. Né? O livro mais caro que eu paguei aqui foi assim, R$ 24. Né? Pois bem, e essas edições baratinhas, ela faz parte de uma coleção em que todas as capas têm o mesmo formato. Que, aliás, para muita gente, são capas feias. Né? Porque, na verdade, não tem capa. É só as informações de catalogação. Então tem o nome do autor, do tradutor, o gênero, etc. Né? Pois bem, e que livros foram esses que eu peguei? Viagem com Burro pelas Cevenas, de Robert Louis Stevenson. Isso aqui, gente, é um livro de viagem, né, de relato de viagem, do próprio Robert Louis Stevenson, clássico da literatura, de quando ele viajou com um burro por essa região aqui chamada Cevenas. Então, são as reflexões, são as visões que ele teve. Né? Eu achei interessante porque eu já falei aqui que toda literatura que tem um animal no meio, eu já fico interessado. Pois bem, então esse foi o primeiro que eu peguei. Um livro bem curtinho, né? Inclusive, gente, esse livro também é publicado pela edição Luxuosa. E diz lá que a capa tem um material que lembra o couro do burro. É uma coisa assim absurda, né? Mas a minha é a edição normal mesmo. Pois bem, segundo, O Músico Cego, de Vladimir Korolenko. Grande escritor russo. Já li um conto dele, achei interessante, né? Mas ele que era assim, admirado até pelo Tolstói. Tá? Eu vou ler o que está escrito atrás. Tá? Diz assim: a simplicidade do enredo dessa novela, a formação da sensibilidade musical na trajetória de um menino cego de nascença, abre espaço para uma profunda reflexão social e um retrato do rico universo da literatura em língua russa do final do século XIX. O Korolenko, ele fazia muitas críticas sociais, tá? E é por isso que eu gostei dele, que eu me interessei. Considerado por Tolstói, abre aspas, um dos principais contistas da literatura em língua russa, fecha aspas, e por seus contemporâneos como, abre aspas, a consciência de nossa época, fecha aspas. Vladimir Korolenko é capaz de imprimir numa novela concisa como Músico Cego todo o universo de preocupações de seus contemporâneos. O humanismo, a necessidade da compaixão, a análise psicológica e a crítica social. Interessantíssimo, gente. Então, O Músico Cego, Vladimir Korolenko, também um livro fininho. Né? Agora esse aqui é um pouquinho maior, né? Ele tem vários autores. E é o Contos de Assombro. Tá? São 18 narrativas e um ensaio presentes no livro, escritos entre o início do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Aquilo que a gente chama de literatura finissecular. Né? É o fim de um século e início de outro. Esses textos procuram abordar a literatura fantástica e de mistério fora dos nichos de gênero, como um convite a um público mais amplo que o habitual. O inesperado está presente não apenas como temática, mas também na inclusão de autores clássicos reconhecidos por outras filiações, como o Émile Zola, Ivan Turgenev, Virginia Woolf. Em todos eles se encontra a sensação de assombro, seja por meio de uma sátira sobre a crueldade do ser humano, seja pela presença, metafórica ou não, do diabo, seja pela criação de um instante subjetivo e misterioso. Gente, vários autores aqui, tem o Turgenev, tem o Hoffman, que a gente acabou de ver, tem o Pirandello, tem o Stevenson. Aí esse aqui eu não conheço, M.R. James, né? Ou se for em inglês americano, M.R. James, não conheço. Émile Zola, Washington Irving, eu já vi esse nome por aí, mas eu não conheço nada. Horácio Quiroga, grande clássico também. Esse aqui eu não conheço não. Leonid Andreyev. João do Rio, já fiz vídeo sobre ele, hein? Virginia Woolf, ainda não li nada dela, hein? Humberto de Campos, Edith Wharton, Charles Nodier, não conheço. Leopoldo Lugones, não conheço. Medeiros e Albuquerque, não conheço. Emília Pardo Bazan, não conheço.
Edgar Allan Poe, já fiz vídeo sobre ele, hein? E Guy de Maupassant, já fiz vídeo sobre ele, hein? Então, gente, vários livros, quer dizer, vários autores que eu não conheço e por isso mesmo eu comprei para conhecer coisa nova. Né? Pois bem, próximo livro que eu peguei dele não, né? Dela, a editora, Jaqueta Branca, do Herman Melville. Já fiz vídeo sobre ele, hein? Sobre Bartleby, o escrivão. Isso aqui, há quem diga que, na verdade, é um protótipo do Moby Dick, que eu comprei, hein? Quando eu fiz o vídeo sobre o Melville, eu falei que eu não tinha Moby Dick ainda, mas agora eu já tenho. Está aqui, ó. A minha edição é da Zahar. Inclusive, Jaqueta Branca acabou de ser publicado pela Zahar também. Tá? Então aqui vai ser um livro também que se passa num barco, né? O cotidiano dos marujos ali, toda a injustiça, toda a crueldade que existe nesse microcosmo. E durante as passagens, inclusive, o navio, o protagonista, passa pelo Brasil, encontra com Dom Pedro, lá do Era no Tempo do Rei. É interessante isso. E, gente, isso aqui não é a capa não, tá? Isso aqui é só um cartão. A capa segue o mesmo modelinho que os outros. Né? Bom, vou ler o que está atrás aqui. Né? Em 1843, o jovem Herman Melville engajou-se como marinheiro na fragata USS United States, o navio de guerra mais rápido da frota americana da época. Aquele que se tornaria um dos grandes nomes da literatura começou sua aventura em Honolulu, no Havaí, e só desembarcou 14 meses depois, em Boston. A experiência rendeu este rico relato, narrado por Jaqueta Branca, marujo que recebe o apelido pelo casaco que confecciona com tecido náutico para se proteger das intempéries. Durante o trajeto, que contorna a América do Sul com direito a uma longa parada na costa brasileira, Melville descreve as condições de vida no mar, as relações entre marujos e oficiais a bordo, e cria um panorama de tipos e personagens que representam o mundo em um navio de guerra. Jaqueta Branca. Esse aqui é um pouquinho maior, viu? Pois bem, o próximo livro se chama Devaneios Ociosos de um Desocupado, de um autor chamado Jeremy K. Jeremy. Esse autor, gente, eu conheci porque o João do Rio o menciona muito. Né? E aí será que ele está inventando assim? Porque direto ele fala, né? Como diz o mestre. E às vezes, quando um escritor diz isso, esse mestre nem existe. Mas eu fui pesquisar e existia mesmo. Né? E aí eu vi que tinha esse livro publicado pela Carambaia. Tá? Bom, atrás diz assim: muitas risadas e pitadas de melancolia aguardam o leitor deste pequeno clássico do humor britânico a ser descoberto. Jeremy K. Jeremy, que dedica a obra ao seu grande companheiro, o cachimbo, vai logo avisando que o ócio, o verdadeiro ócio, não se confunde absolutamente com o cotidiano tedioso de um preguiçoso amador. Abre aspas. Ao contrário, a característica mais surpreendente do ocioso é estar sempre ocupadíssimo. Fecha aspas. Como em todo humor dos bons, a piada começa com o próprio piadista. Abre aspas. O que os leitores hoje em dia buscam em um livro é que sirva para aperfeiçoar, instruir, edificar. Este livro falha nas 3 frentes. Fecha aspas. Um exagero, naturalmente. Best-seller em sua época, 1886, o livro foi traduzido com o mesmo coloquialismo espirituoso do original por Jaime da Costa Pinto, autor também do Pós-Fácil. Então esse aqui, Devaneios Ociosos de um Desocupado, de Jeremy K. Jeremy. Grande inspiração para o João do Rio. Eu não lembro se o Ledo Ivo em algum momento falou que gostava dele. Eu acho que eu estou confundindo, mas o João do Rio eu sei que adora. Muito bem, e o último livro que eu peguei na Carambaia foi Arquipélago Gulag. Né? Esse aqui é um catatal, olha, do Alexander Solzhenitsyn. Não sei falar esse nome não. Isso aqui é um livro de não ficção, né? Então aqui a gente tem Arquipélago Gulag, é um marco na literatura que revelou os horrores dos campos de trabalhos forçados na União Soviética.
obra-prima do Prêmio Nobel. Olha, Nobel. Alexander Solzhenitsyn foi escrita clandestinamente entre 1958 e 1967. O relato foi construído a partir da experiência do escritor e do testemunho de 227 sobreviventes dos campos, tendo sido necessária uma verdadeira operação secreta para reuni-los. O manuscrito foi contrabandeado para fora da cortina de ferro e lançado em Paris no final de 1973. Testemunho íntimo e épico, trata-se tanto de uma sofisticada narrativa histórica como de um ambicioso ensaio político-filosófico. Esta edição traz a versão mais recente do texto, lançada em Moscou em 2010, que reduziu os 3 volumes iniciais em um. Assim, um livro de não ficção, um livro muito importante, interessante, e acho que também pungente. Né? Arquipélago Gulag. Não sei se é assim que fala, Gulag, não sei. Pois bem, então esses foram os livros comprados na Festa do Livro da USP, editora Carambaia. Agora sim, passemos aos livros comprados no Esquenta Black Friday. Pois bem, no Esquenta Black Friday eu comprei apenas 3 livros na Amazon. Inclusive, eu sempre esqueço de dizer que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo os links para que você possa comprar, caso se interesse, né, os livros mencionados no vídeo. E você não paga nada a mais por isso, e eu ganho uma pequena comissão do valor. Pois bem, recado dado. Eu sempre me esqueço de dizer. Ok, então os livros que eu peguei foram As Doenças do Brasil, de Walter Ugumãe, grande escritor contemporâneo português, assim, muito premiado, considerado por muitos como gênio, né? Esse que é um dos livros mais recentes dele, né? As Doenças do Brasil. Segundo ele, né, durante o processo da escrita, ele chorou absurdamente, né? A última vez que tinha chorado tanto assim foi com a morte do próprio pai. Meus amigos. Pois bem, então aqui vou ler o que está posto atrás e diz assim: Honra e Meio da Noite, são personagens, fogem mata adentro. Eles tentam escapar da Fúria Branca, que extermina todos aqueles que não consegue escravizar. A chegada do branco, julgada de boa fé no primeiro instante, produz toda sorte de pestes e a bestialidade. A presença do negro no meio da comunidade abaeté é vista de imediato com desconfiança, mas em seguida faz aflorar a paz e a amizade. Neste romance exuberante de personagens inesquecíveis, um livro lírico e político, Walter Ugumãe inventa um povo, um tempo e uma linguagem própria que dê conta de fazer ver pelos olhos do outro, e são demonstrações puras de que as diversas maneiras de experimentar o mundo são todas elas formas de existir. E aqui embaixo tem uma frase do Ailton Krenak, que eu não vou ler não. Né? O vídeo já está enorme e eu achei que seria curto, né? Lê de engano. Pois bem, então, Walter Ugumãe, As Doenças do Brasil. Já tenho outros livros dele aqui, mas ainda não os li. Pois bem, o outro livro que eu peguei se chama O Mundo Conhecido, de Edward P. Jones. Né? Esse livro que foi prêmio Pulitzer em 2004. Esqueci de dizer, né? Mas o Walter Ugumãe é publicado pela Biblioteca Azul. Tá? Esse aqui é da José Olímpio. Esse aqui me parece que é um livro que se passa na época dos escravos lá nos Estados Unidos e tem a ver com um escravo que tem escravos. Né? Então, o mundo conhecido. Não vou ler a sinopse não, gente. O vídeo já está enorme e, na verdade, não tem sinopse aqui não. Né? Só tem frases, só tem considerações de outros escritores. Eu ia falar jornais, mas não. Né? E o último livro que eu peguei no Esquenta Black Friday foi Quando os Gigantes Caminhavam sobre a Terra. A biografia do Led Zeppelin. Grande banda de rock dos anos 70, assim, um clássico, assim, um dos criadores do heavy metal. Né? Mas eles foram mais do que isso. Né? Uns desbravadores do gênero,
assim, uma das minhas bandas preferidas, Led Zeppelin, escrito pelo Mick Wall, grande jornalista, né? Também biógrafo. Uma biografia de uma banda que eu adoro. Essa aqui é publicada pela Globo Livros. Como sempre tem as fotinhas, não dá pra ver, né, porque eu não tirei do plástico. Mas dá pra ver aqui que tem fotos, como todas as biografias. E maravilhoso. Então essas foram as compras do Esquenta Black Friday. E na própria Black Friday mesmo eu comprei só um livro, né, que na verdade é uma graphic novel, Cães, de Kyung-suk Gendry Kim. Não sei se é assim que fala, né? Mais uma história sobre cachorros que confiavam mais nos humanos do que os próprios humanos. Aqui, na parte de trás, tem algumas palavras da própria autora, que diz assim, né? Animais de estimação sentem as mesmas coisas que os humanos. Alegria, ira, tristeza, prazer. E se comunicam e se conectam com os humanos. O amor que temos pelos animais de estimação vem com responsabilidades. É comum darmos carinho a eles quando nos convém e nos é prazeroso. Mas os largamos quando os achamos inconvenientes, não querendo arcar com as responsabilidades. Precisamos refletir sobre a gravidade desse problema. Como seres humanos, devemos ser responsáveis pelas ações que iniciamos. Isso aqui é publicado pela Pipoque Nanquim, grande editora desse segmento. Isso aqui é uma jacket, tá? Eu já fiquei sabendo por aí. Isso aqui não é a capa não, né? E eu já vi imagens do livro, lindíssimo. Nunca li uma graphic novel, né? Só li mangá mesmo. Esse aqui é de um coreano, ou coreana, né? Não sei se é homem ou mulher. Cães. Livro que me parece ser muito tocante e crítico também. Pois bem, essas foram as compras no mês de novembro. É mentira, ainda tem mais? Não, é que é o seguinte, todos esses livros foram comprados até a penúltima semana de novembro, mas ainda tinha a última. E aí eu comprei alguns livros pela Shopee também, né? Foram só dois. Tá? Um foi indicação do meu amigo inscrito aqui do canal, o Dian, Almasta Dian, que é o Perdição, um romance de Luiz Vilela. Luiz Vilela, grande contista, grande escritor brasileiro da atualidade. Ele que é considerado um mestre dos diálogos. Assim, os diálogos são muito verossímeis, né? Ele que é comparado ao Ernest Hemingway. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele, viu? Aguarde, né? E sobre o Vilela também, viu? Aguarde. Mas eu nunca li um romance dele, né? E aí quando esse meu amigo me falou que o personagem principal era um professor, eu já me interesso, né? E tinha a ver com religião também, eu já fiquei interessado e comprei, tá? Mas o livro não tem sinopse não, aqui é só um resumo sobre a vida do autor. A orelha só tem elogios, né, de muita gente do autor, que merece tudo, né? Mas é isso, um romance de Luiz Vilela, grande escritor atual. E o outro que eu comprei na Shopee foi o Curioso Caso de Benjamin Button, né? Aquele conto clássico do Fitzgerald, né? Do homem que nasce velho e vai ficando jovem conforme o tempo passa, né? Muito curioso. E aí ontem, dia 30 de novembro de 2023, eu perdi meu ônibus, e sempre que eu perco meu ônibus, eu vou aonde? Eu vou aonde? Lá, no Império dos Livros. Porque meu ônibus demora 40 minutos, e aí eu falo, ah, daqui até o Ciba é 3 minutos, né? Vou dar uma passadinha lá, né? E de lá eu trouxe dois livros, né? Um do Humberto Eco, A Ilha do Dia Anterior. Nunca ouvi falar nesse título. Isso aqui é uma jacket, tá? Na verdade a capa é outra. Tem um furo aqui, ó, interessante. É um livro antigo, da Record. Deixa eu ver de que ano que ele é. Essa edição aqui é de 95. Não sei a sinopse não, gente. Me parece que alguém encontra um lugar, um navio, cheio de coisas antigas, antepassadas. E ele começa a aprender sobre aquela realidade diferente
da dele. Mas assim, eu estou falando por cima, tá? O vídeo já está enorme e eu não vou ficar lendo sinopse não, né? E o outro que eu peguei lá no sebo também, ontem, foi O Elogio da Madrasta, de Mário Vargas Llosa. Sim, o canalha, o apoiador do Milei, né? Uma vergonha, né, gente? Isso aqui, gente, me parece que é um romance erótico, hein? Mas os livros do Lhosa geralmente já têm uma pitada de erotismo, né? Aliás, já fiz um vídeo sobre o Lhosa aqui, sobre o Pantaleão e as Visitadoras. Livro engraçadíssimo, livro polifônico, um livro memorável, tá? E eu já tenho várias outras coisas do Lhosa aqui, só falta ler e fazer vídeo, tá? E eu peguei mais um, assim, gente, do Lhosa eu já devo ter... Espera um pouquinho. Uns 6 livros no mínimo, tá? Esse aqui é mais um deles. Elogio da Madrasta, publicado pela Alfaguara. É isso, gente. Agora sim, esses foram todos os livros comprados no mês de novembro. Isso não acontece com frequência, tá, gente? É só no mês de novembro mesmo. E é isso. Um vídeo mais simples, mais leve. Um vídeo que não foi curto, coisa nenhuma. Mas está posto. Semana que vem eu volto com análises. Tá? Bom, se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, mas você não sabe. Quando eu era criança, eu era viciado nessa música do Titãs. E aí eu lembro de uma história que uma vez eu fui para a escola doente, porque eu era desses, né? Aquele tipo de criança que nunca falta. E eu fui doente para a escola. E aí, tava passando mal. Aí eu comecei a cantar essa música. E, e é uma música que fala já o nome de várias doenças. Aí um amigo, meu amigo Joe, um abraço ao meu amigo Joe, falou para a professora: Não, professora, ele já começou a cantar essa música de novo, ele já tá bom. E essa música diz assim, gente, vocês não conhecem essa música, vão atrás, tá? Porque vale muito a pena. O Pulso, vocês devem conhecer, né? O Pulso. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, errei, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. O corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, osteoclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia, e o pulso ainda pulsa. E o corpo ainda é pouco. Eu sabia de cor, hein? Hoje em dia eu erro até lendo. É o seguinte, não tem espaço para guardar todos esses livros não. Eu vou ser expulso de casa.